Fala galera ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Estava fazendo live agora há pouco lá no canal Atenção Vascaínos, mas fiz questão de vir aqui gravar para vocês, para atualizar vocês com as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu sempre peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no Vasco Connection. Estamos quase chegando a 113 mil inscritos. Eu conto com a sua audiência e, claro, deixando o like nesse vídeo, onde faz esse vídeo chegar a outros vascaínos, e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que já tem vídeo com informações importantes aqui no Vasco Connection. Eu já trago a informação de momento. O Vasco acerta a venda de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. 10 milhões de dólares por 70% dos direitos do jogador. O Vasco vai receber aproximadamente quase 50 milhões de reais nessa negociação e ainda vai ficar com 30% dos direitos do jogador. Essa negociação em relação a metas que Gabriel Pec pode alcançar jogando pelo Los Angeles Galaxy pode chegar a 11 milhões e meio de dólares e pode aumentar ainda mais as cifras dessa negociação. É a maior venda do Vasco para o futebol dos Estados Unidos, superando a de Thales Magno para o New York City. Então, o Vasco agora não tem mais Gabriel Pec, já não conta mais com o jogador, que inclusive está fazendo os treinamentos para o pré-olímpico que será disputado na Venezuela, junto com outros jogadores, inclusive jogadores da base do Vasco, como Marlon Gomes, Bruno Gomes, que está no Curitiba, e até mesmo Andrei Santos, que pertence ao Chelsea. O Vasco confirma a negociação, na verdade, oficialmente ainda não saiu, mas a gente pode adiantar aqui que a negociação está sacramentada, a venda de Gabriel Pec para o futebol dos Estados Unidos. Boa sorte ao cria Gabriel Pec. A gente, inclusive, na live do canal Atenção Vascaínos, bati um papo com o Thiago Brandão, que cobre o futebol norte-americano no site Território MLS, e trouxe todos os detalhes desse clube, que tinha, por exemplo, Douglas Costa, aquele ex-grêmio, jogou no Shakhtar, na Juventus, estava lá, Charito Hernández, jogador mexicano, e esses dois jogadores estão deixando o clube. Por isso, Gabriel Pec deve chegar com um dos maiores salários do clube do Los Angeles Galaxy, e por isso um investimento pesado e até mesmo salarial. Boa sorte ao Gabriel Pec, que vai ter agora morar numa cidade linda que é Los Angeles, nos Estados Unidos, um dos maiores mercados financeiros dos Estados Unidos, assim como Nova York, Washington. Los Angeles também é um mercado comercial muito grande, tem a Disneylândia, tem também a questão de Hollywood, ou seja, Gabriel Pec vai ficar ali muito próximos às estrelas norte-americanas, e agora Gabriel Pec vai fazer parte da MLS. Mais uma vez, boa sorte para o menino, e também no pré-olímpico que ele vai disputar com a seleção brasileira sub-23. Outra informação importante: o Vasco já chegou ontem lá no Resort Solanas, no Uruguai, em Punta del Este, e quem também está fazendo pré-temporada, vamos dizer assim, os treinamentos visando o pré-olímpico, é a seleção sub-23 do Uruguai. E sabe quem compõe essa seleção? Luciano Rodrigues, jogador de 20 anos, jogador do Liverpool do Uruguai. O Vasco tem um grande interesse nesse atleta, foi campeão do mundo sub-20, fez o gol do título do Uruguai, um jogador que foi campeão uruguaio pelo Liverpool, ou seja, está muito valorizado no mercado. As cifras ainda estão muito altas, mas agora o Alexandre Matos, que está no Uruguai junto com a delegação do Vasco, está muito próximo do jogador. Quem sabe, num café, num almoço, consiga convencer o jogador a vir jogar no futebol brasileiro. O staff do atleta não quer levá-lo nesse momento para o mercado, vamos dizer assim, secundário da Europa. A Holanda, por exemplo, teve contato para tentar levar o jogador. Ele quer, por exemplo, se for para a Holanda, ele prefere jogar no Brasil e fazer esse salto depois para o mercado de alta prateleira lá no futebol europeu, como Inglaterra, Espanha, Itália, enfim. Essa é a situação. O Luciano Rodrigues tem 20 anos, jogador que atua do lado de campo e também como centroavante. O Vasco tem interesse nesse atleta, mas no momento as negociações são difíceis por conta da questão dos valores. Mas o Vasco está tentando diminuir a questão do percentual, pegar, por exemplo, ali 60% do atleta para ele poder jogar no futebol brasileiro e pagar uma quantia menor. Agora, com a venda de Gabriel Pec, pode ser que ajude ainda mais a compra desse jogador, Luciano Rodrigues, que, para minha opinião, é um jogador muito pronto, mesmo aos 20 anos, um jogador que pode ajudar muito o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, nesse ano de 2024, um jogador com potencial muito grande para venda e também para ajudar o time dentro de campo. Eu vou trazer aqui
nesse Vasco Connection a palavra do Josa Novales, ele que tem um acompanhamento muito grande no mercado sul-americano e vai falar sobre Luciano Rodrigues. E aí, Josa, é uma boa contratação do Vasco? Fala um pouquinho pra gente sobre esse jogador. Vamos lá, Luciano Rodrigues, um jogador de 20 anos, foi um dos melhores jogadores em atuação no Mundial Sub-20, é uma das grandes joias presentes no futebol hoje da América do Sul. É um atacante que tem 20 anos, mas parece ter uma experiência de um jogador já de uns 30 anos de idade. Parece um jogador muito rodado pela capacidade que ele tem de entender ali a temperatura do jogo e se adequar muito bem à temperatura do jogo, né? Então é um jogador destro, né, que atua pelo Liverpool, né, de Montevideo, né, jogador que pode atuar pelo corredor lateral direito, pode atuar também pelo corredor lateral esquerdo. Quando atua pelo direito, entrega profundidade. Essa profundidade é importante porque tem um ótimo cruzamento, tanto por elevação como também esse cruzamento rasteiro, em geral feito para trás, né? Como também pode entregar ali uma composição, né? Enfim, na etapa final ele compõe como se fosse mais um meio-campista no terço final. Quando ele chega perto da área, ele faz aquele facão para virar mais um meio-campista ali na condição de marcar. Então é um jogador que também pelo setor, tá? Pelo setor esquerdo, muitas vezes também entrega alguma profundidade, mas é o setor por excelência em que ele atua mais ou menos, basicamente como um jogador que constrói jogo, que auxilia muito na construção de jogo. É um jogador, na minha opinião, que cai demais, gente, assim, na graça do esquema do Vasco da Gama, do Ramon Dias. Por quê? Porque esse time do Vasco provavelmente vai jogar, na maior parte do tempo, no contragolpe contra a maior parte dos seus adversários. Luciano Rodrigues é um jogador que pode ser importante porque ele consegue atuar naquelas situações em que o Vasco está pressionando o seu adversário ali contra as cordas, né, contra a sua própria área. Luciano Rodrigues também pode ser interessante porque ele é um jogador que se configura como o atacante para o contragolpe, porque ele consegue puxar esse contragolpe em velocidade. É um jogador que, quando faz essa ultrapassagem para o campo de ataque, faz com muita precisão, muita velocidade e com muita relevância, porque ele tem muita condução de bola eficiente, tem drible em velocidade. Quando ele conduz com velocidade driblando, e geralmente, por ter uma boa leitura de jogo, ele vai fazer o passe quando ele perceber que a correlação de força não é tão favorável assim para ele nesta condução. Então ele faz esse passe, né, por profundidade, um passe curto, um passe médio, ou então uma inversão de jogo. Nesse sentido, é um jogador que se configura muito como o atacante ideal para o Vasco do Ramon Dias, né? E quanto à habilidade desse jogador, também muito em alta, né? O jogador, como eu disse, destro, consegue finalizar também com o pé esquerdo, tem um passe com muita qualidade, como eu disse aqui já. Também é um jogador que pode trabalhar também como centroavante, tá? Inclusive na origem ele é um centroavante, né? Pode cair pelo lado esquerdo, pelo lado direito, como centroavante. E na minha opinião, algo muito importante que eu vou pontuar aqui, que ninguém fala, tá? Luciano Rodrigues pode ser compreendido como um camisa 10, gente. Esse típico camisa 10 que aciona velocidade para o jogo a partir do corredor central, pisando na área com qualidade e com ótima condição para arrematar, porque o arremate dele geralmente costuma ser muito certeiro. Então, nesse sentido, eu diria para você que estamos falando de um jogador muito acima da média, uma das grandes revelações do futebol da América do Sul, que se de fato for contratado pelo Vasco, o Vascão vai estar contratando um jogador diferenciado. Vai ser o primeiro grande jogador de altíssimo nível, tá? Em teoria, grande contratação, o Luciano Rodrigues pelo Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? É isso, muito obrigado. Valeu, Josa Novales, também participando aqui do Vasco Connection. Um grande abraço a todo mundo que está aqui na audiência. Outros detalhes importantes: o nosso Edu Ferrari trouxe hoje pela manhã a questão do Davi Terans, que para ele seria uma boa contratação do Vasco, mas está praticamente descartada. Ele deixa o futebol mexicano, mas ele tem uma certa rusga com o Alexandre Matos e a direção de futebol do Vasco praticamente descartou essa possibilidade do Terans, jogador que passou pelo Atlético Paranaense, ser contratado do Vasco ainda nessa temporada. Então, em princípio, Terans não virá para o Vasco. Outra situação, a questão do Vitor Luiz, que eu trouxe também no meu Twitter. O Flávio Dias ontem no Avenews trouxe essa situação. Foi oferecido ao Vasco, o lateral esquerdo de 30 anos, passou por Botafogo, passou pelo Grêmio, passou também pelo Palmeiras, foi revelado no Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, está no Curitiba, tem contrato até o final do ano, é agenciado pelo André Cury. Foi oferecido ao Vasco, mas em princípio também já foi descartado pelo Alexandre Matos, em contato com a gente aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, agradecendo demais a audiência aqui no Vasco Connection. Tá crescendo muito o canal. Bacana demais as mensagens que eu tenho recebido por ter por estar fazendo aqui os vídeos
no canal do Edu Ferrari, que é meu amigo, meu parceiro, está melhorando a cada dia. Você que está acompanhando ele aqui, veja o vídeo dele hoje pela manhã, você percebe que está claramente que ele está falando muito melhor, está conseguindo concatenar as informações, também as opiniões. Bacana demais ter o Edu Ferrari, daqui a pouco vai estar 100%, tá fazendo fisioterapia, tá meio reclamando. Vamos, galera, manda mensagem para cá. Ô, Edu, pô, faz a fisioterapia direitinho que você vai melhorar daqui a pouco. Vai estar aqui a plenos pulmões, dando as suas informações e, claro, fazendo transmissões aqui no Vasco Connect. Já pedi para ele aqui. Eu quero fazer lives aqui no Vasco Connect para bater um papo com essa rapaziada muito bacana que é a audiência aqui do Vasco Connection. Grande abraço para vocês, ótimo restante de quarta-feira. A gente traz detalhes qualquer momento aqui no Vasco Connect. Então, mais uma vez, Gabriel Peck, vendido para o Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares. O Vasco vendendo 70% do jogador, fica com 30% e por conta de metas alcançadas, esse valor pode chegar a 11 milhões e meio de dólares. Mais ou menos 50 milhões de dólares o Vasco vai receber, 50 milhões de reais o Vasco vai receber nesse momento e pode aumentar essas cifras caso o Gabriel Peck alcance metas importantes. E Luciano Rodrigues, jogador uruguaio, está também lá no Uruguai, está em Punta del Este, no mesmo resort do Vasco. Quem sabe o Alexandre Matos, próximo do jogador, não consiga fazer a transação e trazê-lo para o Vasco, que seria uma contratação de alto nível para a gente poder disputar 2024 para brigar por situações melhores no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!